O pesquisador da história da TV e diretor do Museu da TV, Elmo Frankfort. Elmo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Obrigado por nos atender neste domingo. Eu gostaria que você explicasse para todos que nos acompanham de que maneira que a história de Silvio Santos se mistura com a história da comunicação brasileira e do próprio Brasil. Bom dia. Bom dia, Evandro. É sempre complicado falar sobre um assunto e uma pessoa tão importante como o Silvio Santos, mas é o que eu tenho reforçado para a imprensa todos esses dias, esses dias que eu estou falando, porque foi ontem, mas hoje as homenagens continuam. Sim. Foi embora o Cenoura Bravanel, mas o Silvio Santos ele continua uma figura, um ícone. Vai continuar entre nós e vai continuar sendo uma grande referência para todos. Falar sobre a relação dele com a televisão, com as pessoas, com tudo, é também uma difícil tarefa, porque muito das bases da nossa comunicação, principalmente dos programas da linha de shows, que a gente chama os auditórios, passa pelo Silvio Santos, do rádio até a televisão. Então, quando a gente observa tudo que os comunicadores fazem hoje em dia, principalmente de apelo popular, que o Silvio teve uma participação muito grande nesse processo, principalmente nos anos 60, claro, no rádio nos anos 50 e na televisão nos anos 60, você percebe que vamos dizer, a fórmula foi criada por ele e por outros, mas que o Silvio ele tem uma coisa diferente de alguns outros comunicadores, inclusive como o Chacrinha, que é o outro que jamais vai ter um personagem igual ao Chacrinha. Ele apostava em programas que muitos chamam de quadros, como ele realmente denominava, mas eram programas de curta duração, né? Eram faixas do horário chamado Programa Silvio Santos, onde cada um desses quadros tinha uma personalidade diferente, tinha um público-alvo muitas vezes parecido, porém eles, nas especificações de cada um deles existia uma diferença. Então, por exemplo, na Porta da Esperança, as pessoas que almejavam algum sonho e que esperavam ter uma resposta ali no momento que a porta se abria. Casamento na TV, namoro na TV, ou, por exemplo, Em Nome do Amor, depois de muitos anos, também era a busca por casais, por relacionamento, e é interessante observar que o Silvio Santos, ele, em momento algum, ele ficou antiquado, porque ele foi se redefinindo, foi redescobrindo fórmulas, ele conheceu do rádio, passou para a televisão, viu a televisão nascer, percebeu que a televisão tinha um grande potencial principalmente para programas populares, o que já existia no rádio, e que isso seria uma questão, aí eu até digo que isso, a experiência dele enquanto vendedor, e também a proximidade dele, vendedor que eu falo como camelô, a proximidade dele do Manoel de Nóbrega, também foram, ele sempre ressaltou isso, foram grandes lições para a vida dele, para ele entender a alma do povo brasileiro. Então, uma coisa que eu sempre reforço, as pessoas não têm dimensão hoje em dia de quem foi Manoel de Nóbrega, porque Manoel de Nóbrega, ele não foi apenas o criador da Praça da Alegria, ele foi um grande comunicador, e o Silvio Santos se espelhou muito nele, tanto que o Manoel tinha disso, de ter várias fórmulas nos programas dele, como o programa Manoel de Nóbrega, na Rádio Nacional de São Paulo, onde o Silvio fez parte, que é onde começa aquela história. Você já deve ter ouvido de alguns colegas, até de ontem para hoje, a história do Peru que Fala, que o Manoel de Nóbrega ele ia lá
e cutucava o Silvio Santos até ele ficar com vontade de rir. E ele ficava vermelho, ruborizado enquanto ele estava no microfone. Então, por isso que a cara vermelha, eles passaram a chamá-lo de o peru que fala. Então, a gente vê... Oi, desculpa, Evandro. Não, rapidamente, porque você estava falando dessa história do peru que fala, e isso é tão interessante, ficou tão guardado na memória das pessoas, que de ontem para hoje eu encontrei moradores do lugar onde eu moro aqui, né, em São Paulo, do condomínio, tem muitos idosos lá. E ontem e hoje, vários que entraram no elevador comigo falaram justamente do peru que fala. Hoje mesmo de manhã, antes de eu entrar no carro para vir aqui para a Jovem Pan, o meu vizinho, o seu Everaldo, falou o seguinte: eu lembro de quando ele estava na rádio, ele era chamado do peru que fala. Se você conversar com alguém, pergunta do peru que fala. Então, para você ver, né, o quanto que essa brincadeira construída há décadas ainda se mantém viva na mente das pessoas diante da história que o Silvio Santos construiu. Só queria trazer essa observação. Não, e com certeza. E você sem querer me fez lembrar de outra questão que eu sempre digo, que a interatividade, um dos pioneiros dela, eu estava dizendo sobre a evolução do Silvio enquanto uma pessoa que sempre se renovou. Sim. Então ele foi lá desde o rádio, passando pela televisão em cores, TV digital, e chegou à internet, passou pelos reality shows, como o caso dos artistas, e continuou seguindo. E agora o SBT, infelizmente hoje, e por uma razão vital, hoje era para estrear o streaming do SBT, o Mais SBT, e foi adiado. Não precisa, tem total justificativa. Eu ontem tive com muitos profissionais do SBT, e assim, o sentimento é muito pesado, porque eles perderam, assim como a televisão brasileira e o rádio também perderam uma pessoa referencial. Ele era chamado por muitos, inclusive, como patrão, né? Porque era alguém que todos tinham uma grande admiração. E essa admiração, eu falo, ela não pode deixar de existir. Até porque o Silvio, ele tem um grande mérito que faz com que todos nós nos espelhemos. Ele foi um colega que se acabou empreendendo, primeiro ajudando na questão da consolidação da produção independente no Brasil, criando a sua própria produtora, e depois ele se transformando num empresário executivo que passou a ter um próprio canal. Então ele até batia muito na tecla de que existia o Silvio Santos empresário e o Silvio Santos apresentador. Então, isso é algo que a gente tem que lembrar muito, e não, vamos dizer, não ter medo de sonhar. E sabe que, Evandro, você estava falando agora do seu vizinho, sobre essa questão da interatividade, que eu digo que a interatividade ela começa quando a gente toca a outra pessoa do outro lado da tela. E ele fez isso e por muitos anos e continuará fazendo toda vez que alguém citar o Silvio, principalmente os mais idosos, que tinham aquela questão de conversar com a televisão. Então, muito antes da internet, muito antes do entrada ao vivo por telefone. Então, isso é algo que eu falo, a interatividade está aí, porque o Silvio Santos continua tocando a gente. De modo geral, quando eu até queria perguntar uma coisa a vocês. Quando vocês estavam pensando em fazer rádio, televisão, radiodifusão como um todo, teve alguma passagem de vocês ligada ao Silvio, algo de inspiração? Com toda certeza. O carisma dele, a facilidade do improviso é algo que impressiona. Então, o improviso para um jornalista é maravilhoso. Ele tinha isso e fazia com muita aptidão. Então, quando eu pensei em fazer jornalismo, eu falava, esse homem,
Que maturidade na frente, né, de uma câmera, de conseguir ali tirar de momentos, até mesmo momentos mais críticos, ele tirava de letra, ele tinha essa questão de saber envolver o telespectador ali com a câmera, com quem era o entrevistado. Inspiração em tudo, né, pra gente, pelo menos que faz TV, sem sombra de dúvidas. Eu acho que Principalmente ao vivo, né, Ivan? Principalmente ao vivo. Eu acho que a identificação, eu acho que enxergar a magia em TV faz parte de conhecer um pouco da história do Silvio Santos, né? Eu sempre tive essa paixão, sempre olhei para a TV com um certo esplendor, assim. Eu acho que isso passou pela figura do Silvio Santos, porque o que intrigava a gente era o fato dele acertar, errar, se expor daquela maneira, tanto para o auditório quanto em frente às câmeras, de uma maneira muito natural, né? Como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. Então aquilo te prendia de determinada forma que quem em algum momento resolveu trabalhar com comunicação viu no Silvio Santos uma inspiração, viu no Silvio Santos o poder de realmente se conectar com as pessoas, independentemente de ter uma tela ou não, porque ele se conectava com as pessoas pelo auditório, mas também tinha essa facilidade de, ao mesmo tempo, se conectar com quem acompanhava. Tanto que, muitas vezes, como você mencionou, eu vi pessoas da minha família respondendo o Silvio Santos pela TV. E o errar se tornava até uma questão legal e estava tudo bem errar, né? Porque hoje a gente faz a TV, aquela coisa, antigamente, muito mais quadrada, e ele não, ele deixou tudo isso muito mais solto. Então o errar era possível, podia ser divertido e conseguia ali ser ajustado de uma maneira muito natural e que as pessoas achavam incrível. Então essa magia que ele traz e trazia, né, pra gente na TV. E lá no MBR TV, que é o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, a gente, antes existia, eu falo que de certa forma a nossa história também está muito parecida com a história que o SBT teve. Porque nós tínhamos um grande ícone que inclusive fez parte ainda da Pan-Americana, antes de ser Jovem Pan, que era a Vida Alves. E quando ela faleceu, muita gente achou que o museu ia acabar, que não ia dar certo. E eu já tinha 20 anos junto com ela trabalhando. E ele fez isso no SBT com as filhas, foi preparando. E a vida fez isso comigo para que, a partir do momento, é o que eu falo, eu não sou a Vida Alves, mas a gente tá fazendo o seguinte, preservando a essência. E é isso que o SBT também, eu sinto que o futuro, mesmo que seja uma nova fase para a emissora, eles vão estar caminhando nesse sentido. E quando vocês estavam falando, acabou me ocorrendo uma história que eu falo, é uma história assim que é inesquecível do Silvio Santos. A gente não pode esquecer da função social do Silvio, né? Então, ele criou para o Brasil o Teleton, né? Que já existia no exterior. E essa história eu vi enquanto espectador e também eu ouvi de colegas, né? Foi interessante, eu sou professor também, então eu ouvi de colegas da área e até de um aluno que era cadeirante e que ele como que chama, era atendido pela ACD. E foi algo assim de todos os ângulos a mesma opinião. É o seguinte, teve uma das edições do Teleton que o Silvio entrou no ar e ficou em cerca de, se eu não me engano, foi de 5 minutos, foi muito, muito tempo. Vocês sabem muito bem que 5 minutos para rádio e televisão é uma eternidade. E aí o pessoal do SBT não estava entendendo, eu achava que era algum problema no microfone, na câmera, alguma coisa, porque o Silvio Santos travou no ar, literalmente. Só que ele não travou, as pessoas chegaram inclusive a chamá-lo para saber porque o Silvio não usava ponto eletrônico. Então chamaram para saber se estava tudo bem e ele só pedia para guardar. Depois de um tempo, ele falou assim, vocês devem ter estranhado. Ele passou a falar, né? E olhando firmemente para o centro da câmera. Vocês devem ter estranhado meu silêncio. Mas o que eu queria é que vocês sentissem como é a espera de uma mãe numa fila da ACD em busca de um tratamento.
para um filho, principalmente que está precisando de um cuidado imediato. Era mais ou menos essas palavras. Uhum. E eu sei que era o último dia do Teleton, e nessa o placar das doações começou a girar numa velocidade absurda, porque é o que eu falo novamente sobre a interatividade. Tocou o fundo as pessoas do outro lado da tela. E aquele negócio, ele não tocou de sensibilizar apenas. Ele sensibilizou bem fundo. Porque um dos grandes problemas no Brasil, e aí eu não estou falando apenas do caso da ACD, que a ACD, inclusive, eu conheço o trabalho deles e eles são muito ágeis nessa questão de atendimento. Mas um dos problemas é o atendimento em hospitais. Então, as filas. Então, imagina isso. E ele simplesmente conversando com o espectador, ele foi numa profundidade absurda, que é o que eu falo, a nossa função enquanto comunicadores é transformar vidas, é transformar uma sociedade, ajudar, e nós temos um poder que é impressionante, sim, que nós conseguimos fazer com que as pessoas que não têm escola, ou qualquer tipinho falava isso, né? Não tem escola, democraticamente elas podem ter acesso ao conteúdo pelo rádio e pela televisão. O Elmo, o Acácio está aqui com a gente, ele quer aproveitar e fazer uma pergunta para você também. Elmo, posso aproveitar? Tudo bem? Bom dia. Vou mudar o rumo da prosa. O Silvio Santos foi conhecido por várias razões, mas pelo menos eu associo ele automaticamente ao programa de auditório. E quando a gente olha para a plateia do programa Silvio Santos ao vivo, nós só tínhamos mulheres. Por que ele fez essa escolha de só ter mulheres na sua plateia do seu programa ao vivo, do seu programa de auditório? Uma das questões era criar um diferencial. Ele sabia lidar com as pessoas e outra questão. Imagine hoje em dia que nós falamos muito sobre empoderamento feminino. Quando ele estava lá, ele tratava de igual, não existia inclusive machismo, que muitos anos depois foi questionado sobre isso, mas assim, ele tratava de... Não tinha, eu sou superior, não. Eu sou superior porque eu sou homem, não. Ele era igual, ele tinha essa proximidade com as mulheres, e aí entra a questão também do popular, né? Lembrando que boa parte do público feminino sempre foi muito, muito próximo do rádio, tanto da linha de shows, como, por exemplo, da dramaturgia. Então, e isso não só no Brasil, no mundo. Lembrem do caso das soap operas, né, que é a origem das radionovelas. Elas começaram quando o público era quase todo feminino, e numa época que as mulheres, elas... Oi? Pode finalizar, Elmo. Oi, alô? Oi, pode finalizar, estamos ouvindo. Eu acho que perdemos a comunicação ali com o Elmo Frankfort, né, que é historiador e também pesquisador aí da TV, contando as histórias e falando sobre tudo que envolve, né, a criação da comunicação do Silvio Santos, da maneira como ele estabeleceu esse contato com as pessoas e principalmente a interatividade no momento em que nós não tínhamos celular, rede social, malemar, as pessoas conseguiam se comunicar por telefone. Então essa interatividade acontecia justamente pela TV. Era por ela que ele conseguia fazer com que as pessoas se conectassem e, inclusive, se mobilizassem com todos os produtos que o Silvio Santos propunha ali no SBT, assim como o próprio Teleton, né, que dependia diretamente e até hoje depende de uma conscientização das pessoas, de uma mobilização das pessoas para que eles possam, então, fazer e levar o atendimento que pessoas com deficiência precisam e merecem aqui no país. A gente vai seguir acompanhando agora mais dessa cobertura também com outros entrevistados e trazendo a nossa reportagem ao vivo.